E a terceira temporada de Smiling Friends chegou ao fim, deixando aquele gostinho de quero mais nos fãs, simplesmente porque a temporada teve apenas 8 episódios. Muito pouco, podia ter mais, né? E ao que tudo indica vai ter. Existem boatos por aí de que mais 2 episódios estão para ser lançados, para finalizar essa terceira temporada com o total de 10 episódios. Mas será que esses boatos são verdadeiros? Se são, por que os episódios ainda não saíram? E é exatamente isso que nós vamos discutir aqui no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente tem até agora sobre esses 2 episódios secretos e nós vamos discutir aqui se eles são reais ou não. E se você gosta dos meus vídeos de Smiling Friends, deixa o like aí para dar aquela fortalecida e também se inscreve para não perder nenhuma novidade de Smiling Friends. Porque se por um acaso você ainda não tá sabendo, a série já foi renovada para mais 2 temporadas. Então ainda vai ter muito conteúdo para sair sobre a série. Primeiro de tudo, é importante ressaltar que todas as temporadas de Smiling Friends têm apenas 8 episódios. A primeira teve 8, a segunda teve 8 e agora a terceira também teve 8. E aposto que já tem alguns apressadinhos aí me xingando nos comentários dizendo que eu tô passando informação errada, porque a primeira temporada teve 9 episódios, com o 9º sendo aquele que eles vieram aqui pro Brasil. Smiling Friends vão para o Brasil! E sim, agora a primeira temporada tem 9 episódios, mas reparem aí que eu dei um ênfase no agora. E isso porque quando a série estreou, lá em 2022, a primeira temporada tinha apenas 8 episódios, que foram lançados de uma vez só, diferente das temporadas seguintes que foi um episódio por semana. E pelo que eu andei pesquisando aqui, esses 8 episódios iniciais saíram no dia 9 de janeiro, e o 9º episódio saiu só lá no dia 6 de agosto, ou seja, praticamente 7 meses depois. E o que eu quero contando tudo isso pra vocês? Eu quero mostrar que a série tem um histórico de lançar episódios completando a temporada algum tempo depois que ela supostamente acabou. Então, pode pôr fé que tem grandes chances dessa terceira temporada ter mais episódios. Mas calma que eu sei que isso aqui não prova nada. Afinal de contas, a segunda temporada não teve nenhum episódio extra. Então, de onde foi que surgiu esses boatos dos episódios 9 e 10 da terceira temporada? Bom, eu acredito fortemente que eles estavam querendo manter esses episódios em segredo para poder surpreender os fãs. Mas como sempre, alguns linguarudos e uns estagiários por aí acabaram soltando essa informação antes da hora. Começando com um cara chamado Hans Van Harken, um dos roteiristas da série, que vendo que a Adult Swim tinha divulgado que a terceira temporada teria apenas 8 episódios, foi lá no X e abriu o bico revelando que na verdade tinha 10, e eles estavam escondendo 2 deles. E também, lá no X, um outro cara que diz ser design da terceira temporada, alega ter trabalhado nos episódios 8, 9 e 10, dizendo que não sabia por que eles estavam escondendo esses 2 últimos episódios. E o doido aqui é que esses 2 devem ter tomado um baita de um puxão de orelha, porque poucas horas depois que eles postaram isso, eles foram lá e apagaram as publicações. Mas a internet não perdoa, né? As pessoas já tinham tirado o print e essa informação começou a circular por aí, inflamando muito os fãs. E eu não acredito em você. Eu não acredito. E se você for cético, pode estar pensando assim, isso aí não prova nada. Esses caras podem muito bem estar mentindo, já que não tem evidência nenhuma que comprova que o que eles estão falando é a verdade. E é aí que tá, temos evidências que comprovam isso. Porque algum estagiário lá da Alemanha fez besteira e revelou a existência desses 2 episódios pra gente. Eu tô brincando aqui com o estagiário, mas o fato é que houve algum erro de comunicação lá na Warner da Alemanha e o site oficial deles, quando foi anunciar a terceira temporada de Smiling Friends, simplesmente anunciou todos os 10 episódios e até mesmo deixaram a sinopse desses 2 episódios extras. Se liga aí, o 9º episódio, traduzindo aqui, se chamaria algo como Meu Amigo Robô, versão 12589218731809213521352 28796879521. Achou que eu não ia falar tudo, né? Depois dessa aí, no mínimo, eu acho que mereço o seu like, hein?
Mas enfim, a sinopse desse episódio diz mais ou menos o seguinte: os Smiling Friends fazem amizade com um robô prestativo. O que acontece a seguir vai te chocar. Então, provavelmente os Smiling Friends vão acabar se esbarrando com algum robô por aí. Ou, pensando além, eles podem até ter que fazer esse robô sorrir. O que à primeira vista parece uma tarefa impossível. E é por isso que eu tô achando que vai acontecer exatamente isso. Já o 10º episódio se chamará O Tio de Charlie Morre e Não Volta. E a sinopse diz o seguinte: Pin e Charlie encontram o tio de Charlie, um verdadeiro trapaceiro misterioso. E então, Alan perde completamente a cabeça. Então, provavelmente, Pin e Charlie vão no velório do tio do Charlie, e lá eles vão acabar se metendo em problemas por ele ser um vigarista. E paralelo a tudo isso, alguma coisa maluca vai acabar acontecendo com o Alan. No entanto, essas sinopses aí não são nem um pouco confiáveis, já que muitas simplesmente estão erradas. Quer um exemplo? Olha aqui no 6º episódio dessa 3ª temporada. A sinopse diz o seguinte: após comprar um espelho mágico, Pin conhece o Squin. E se você assistiu esse episódio, sabe que não tem espelho mágico nenhum em momento nenhum. E se por um acaso você tiver acesso ao HBO Max, depois vai lá nos episódios de Smiling Friends e começa a ler a descrição dos episódios. Você vai se surpreender muito porque é loucura atrás de loucura. É cada coisa que quem escreveu isso aí é bastante criativo. Mas enfim, o fato é que quando perceberam que o site alemão tinha divulgado o que não devia, esses 2 episódios extras rapidamente foram removidos, deixando apenas os 8 episódios padrão. Então, como vocês podem ver, existem fortes evidências de que teremos mais 2 episódios dessa 3ª temporada. Como eu disse, eu acho que eles estavam tentando manter isso em segredo para poder surpreender os fãs, mas devido a alguns erros aí, a existência desses episódios acabaram vazando. Então sim, ao que tudo indica, esses 2 episódios extras são reais. A menos que os criadores estejam pregando uma grande pegadinha nos fãs, o que eu acho bastante difícil. Agora, quando esses episódios vão estrear, ainda é um grande mistério. Como eu disse lá na introdução desse vídeo, Smiling Friends foi renovado para mais 2 temporadas, ou seja, teremos no mínimo até a 5ª temporada. Então, supondo que a 4ª temporada estreie ali no meio de 2026, esses 2 episódios extras devem sair ali no começo do ano. Agora, se a 4ª temporada for só lá para 2027, aí as coisas complicam. Mas eu quero agora! Mas esse final aqui é só especulação minha, a gente ainda não tem nada confirmado. Assim que sair mais alguma informação, eu prometo que trago aqui pra vocês. Então, se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade de Smiling Friends. Mas agora me diz aí, depois de tudo isso que eu te mostrei, você tá convencido ou não de que esses episódios extras existem? Se você ainda tiver alguma dúvida ou questionamento, deixa aí nos comentários e vamos criar uma discussão saudável sobre o assunto. Então, mantenha o respeito. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu falo um pouco mais sobre o Alan, o personagem que aguenta muita coisa calado.